Hoje vamos falar sobre o antihipertensivo mais conhecido e mais prescrito do Brasil, a losartana. Você com certeza conhece alguém que toma esse remédio, talvez seu pai, tua mãe, teu avô ou até mesmo você. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: será que a losartana serve só para baixar a pressão? Ou será que ele tem outros benefícios importantes que muita gente ainda não conhece? Hoje eu vou te explicar como é que ele funciona, como é que ele é absorvido, como é que ele sai do corpo, quais são os efeitos colaterais mais importantes e também se ela é a melhor opção para todo mundo. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo ele tá imperdível. Sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista em Indaiatuba. Pessoal, eu faço atendimento na Clínica Iano, mas atendo também todo o Brasil via telemedicina. Vou deixar aqui do lado o QR Code para agendamento de consulta e vou deixar o telefone do consultório aqui na descrição. Para você que é novo, aproveita e se inscreve no canal. Somos quase 4 milhões de inscritos. Ativa o sininho, curte e no final compartilha com teu amigo, teu familiar, principalmente aquele que faz uso da losartana. E já adianta aqui no comentário, você toma losartana? Qual que é a dose que você toma? Deixa aqui embaixo que eu quero saber. Por que ela é tão prescrita? A losartana é um medicamento muito usado no tratamento da hipertensão arterial e é o mais prescrito do Brasil. Mas por que ele é tão popular? Basicamente por 3 motivos. Primeiro, ele tem um custo baixo. Segundo, ele costuma controlar bem a pressão quando usado corretamente. E terceiro, porque ele praticamente não dá efeitos colaterais. Por isso muita gente usa, tolera bem e acaba ficando com ela por muitos anos. Mas aqui entra um ponto importante. Ele é um medicamento antigo, chegou no mercado na década de 90. E o fato de um remédio ser antigo, barato, famoso, não quer dizer que ele seja o melhor para todo mundo. Como ele age no corpo? A losartana faz parte de uma classe chamada de bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, os famosos BRAS. O que significa na prática? O nosso corpo tem um sistema hormonal que ajuda a regular a pressão. Nesse sistema, uma substância chamada angiotensina 2 faz os vasos se contraírem, aumenta a retenção de sal e eleva a pressão arterial. A losartana bloqueia a ação dessa substância, ou seja, ela impede que a angiotensina 2 exerça o seu efeito de contrair os vasos. Com isso, a pressão cai, o coração trabalha com menos esforço e em alguns pacientes o rim também fica mais protegido. Então, a losartana não é só um remédio para baixar o número do aparelho, ele faz parte de uma estratégia para proteger o teu coração como um todo. Agora, o que muita gente não sabe é que a losartana pode ser usada em mais de uma situação. Ela é muito conhecida no tratamento da hipertensão arterial, mas pode também ser útil em alguns pacientes com insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, por exemplo. Ele pode ser utilizado no diabetes, principalmente em quem tem perda de proteína na urina, em situações específicas em que o médico quer proteger o coração e os seus rins ao mesmo tempo. Mas atenção, isso não significa que todo mundo pode usar por conta própria. A indicação depende do perfil de cada paciente. Depois que você toma o comprimido, a losartana então é absorvida pelo intestino, passa pelo fígado, e uma parte dela é transformada no metabólito ativo, que também ajuda no efeito final. Ele costuma agir relativamente rápido, mas a duração pode variar de pessoa para pessoa. E aqui tem um detalhe importante. Em alguns pacientes, o efeito ao longo do dia não cobre bem as 24 horas. Por isso que, para certos casos, o cardiologista prefere passar o losartana 2 vezes por dia, um comprimido de manhã e um à noite. E para alguns pacientes é prescrito 1 vez por dia. Ou seja, não existe uma receita única. Existe uma avaliação individual. Quais os efeitos colaterais? Agora vamos falar dos efeitos colaterais. A losartana costuma ser bem tolerada pela maioria das pessoas, mas pode causar tontura, dor de cabeça, fraqueza, fadiga, náusea, desconforto abdominal e, em alguns casos, uma queda mais acentuada e brusca da pressão arterial. Em situações raras, pode ocorrer reações alérgicas mais graves, como o angioedema, que é aquele inchaço no rosto, nos lábios ou na língua. Outro ponto importante é que ele pode aumentar o potássio no sangue. Em alguns pacientes pode piorar a função renal. Por isso, principalmente em idoso, pessoa com doença renal ou paciente que já usa aí outros medicamentos, é essencial acompanhar ali com exames periódicos. Não basta só medir a pressão. A gente tem que solicitar na consulta médica exames como creatinina, potássio, verificar sempre a função renal. Então, tudo isso tem que ser avaliado para quem toma losartana. Quem não pode tomar losartana? Agora vamos para uma parte importante. Quem precisa ter mais cuidado com a losartana? Gestante, por exemplo, não pode tomar losartana. É teratogênico. Pode dar malformação fetal. Mulheres, por exemplo, que pretendem engravidar, tem que conversar com o médico antes. Tem que trocar a medicação antes de tentar engravidar. Pacientes que têm estenose bilateral da artéria renal ou estenose ali com rim único também não pode tomar losartana. Pessoas também com doença renal avançada ou potássio alto, a atenção tem que ser redobrada. Ou seja, a losartana é uma ótima medicação, mas não é um remédio que você pode tomar de qualquer jeito. E aí quando o paciente chega e diz:
doutor, eu tive um pico de pressão aí no final de semana, aí peguei a losartana do meu irmão e tomei. Gente, não pode fazer isso. Não pode. E olha, eu entendo. A pessoa tá lá assustada, a pressão subiu, ela quer resolver. Mas pensa comigo, a losartana do teu irmão foi receitada para o organismo dele, para baixar a pressão dele, para os rins dele, para os outros remédios que ele já toma, para as doenças que ele tem. E você não é teu irmão. O que abaixa a pressão para um pode ser inútil ou pode ser até perigoso para outra pessoa. Como eu disse, tem gente que não pode tomar a losartana de jeito nenhum. Vai saber se você não tá lá com potássio alto ou se você tem um problema no rim. E tem outra coisa que ninguém pensa. E se aquilo que você achou que era um pico de pressão não era só pressão? E se era outra coisa? Aí você tomou um remédio que mascarou o sintoma e você deixou de procurar ajuda de verdade. Então cuidado, compartilhar o remédio de pressão é como você pegar o óculos aí de outra pessoa e sair dirigindo. Você pode até enxergar um pouco mais, mas a chance de você bater é enorme. E os outros BRAS são melhores? São piores? A losartana, pessoal, é uma das integrantes aí de uma família grande chamada BRAS. Todos trabalham no mesmo lugar, bloqueando aquele hormônio que aperta as artérias. Mas cada um tem uma personalidade diferente e eu vou explicar rapidamente cada uma delas. Temos a valsartana. Ela é uma das mais estudadas na cardiologia. Tem trabalho científico mostrando, inclusive, benefício em quem teve infarto e em quem tem insuficiência cardíaca. Por isso, quando o paciente tem o coração fraco, a valsartana costuma ser uma escolha de peso. E para insuficiência cardíaca, ela é usada com uma combinação com sacubitril, que é o nome comercial de Entresto, medicamento consagrado aí no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Outro BRA é a olmesartana. Essa aqui é uma das mais potentes para baixar a pressão. Quando o paciente precisa de um controle pressórico então mais firme, a olmesartana pode ser utilizada com segurança. O efeito da losartana costuma durar bem lá as 24 horas, o que ajuda aquelas pessoas que esquecem de tomar aí os medicamentos, né? Porque você vai tomar uma vez por dia só. A gente tem a telmisartana, que ela tem a meia-vida mais longa de todos os BRAs. Fica por muito tempo agindo no corpo. Isso é ótimo, porque mesmo se o paciente atrasar um pouquinho o horário, a proteção ela continua. Tem um detalhe interessante. Alguns estudos sugerem um efeito metabólico favorável para pacientes que têm diabetes. A grande vantagem da telmisartana sobre a losartana é a posologia. Uma tomada diária já é o suficiente para manter a tua pressão estável às 24 horas. Temos também a candesartana, muito bem tolerada, com uma ligação bem firme ali no receptor, ou seja, segura bem o efeito antihipertensivo ao longo do dia. Tem muitos estudos clínicos, inclusive em insuficiência cardíaca, e é uma das boas opções, então, com bons estudos na prevenção de eventos cardiovasculares. Então a losartana é pior, doutor? De jeito nenhum, pessoal. Essa é a parte mais importante. A losartana continua sendo uma excelente opção. Ela tem uma vantagem que poucas têm. Além dela controlar a pressão, ela ajuda a baixar também o ácido úrico. Isso é interessante, então, para quem tem gota. E também tem estudos sólidos protegendo o rim do diabético. É barata, está na farmácia popular e é muito bem tolerada. A diferença é que cada BRA é melhor em cada cenário específico. Não existe, então, o melhor remédio para todo mundo. Existe o melhor remédio para aquele paciente, naquele momento e com aquelas doenças. E é exatamente por isso que você não pode pegar a losartana do seu irmão, porque talvez no seu caso, pedisse uma telmisartana, uma candesartana, ou talvez no seu caso, o melhor medicamento seria outra classe de medicamento antihipertensivo. E quem decide isso é o teu cardiologista, examinando você por inteiro. Para finalizar, então, pessoal, a grande mensagem desse vídeo é a seguinte: a losartana é um remédio muito importante, muito usado e muito útil. Mas ela precisa ser bem indicada, bem acompanhada, em alguns casos comparada com outras opções da mesma classe. Se a pressão está bem controlada, se os exames estão bons, se o paciente está tolerando bem, ótimo. Mas se a pressão ainda oscila, se existe algum efeito colateral ou se existe alguma doença associada, talvez seja a hora de reavaliar a estratégia. Porque tratar a pressão alta não é só tomar um comprimido, é cuidar do coração, do cérebro, dos rins e da tua qualidade de vida a longo prazo. Lembrando, o comprimido sozinho ele não faz milagre. A losartana ou qualquer remédio de pressão é só uma parte do tratamento. Ele é o jogador, mas ele não ganha o jogo sozinho. O time completo da saúde é o seguinte: primeiro, acompanhamento médico para checar a pressão, fazer os exames e ajustar o que for preciso. Depois, pessoal, medicação certa na dose certa, porque o melhor remédio é o que combina com o teu caso, tomado do jeito certo, todo dia e sem falhar. Outra coisa é alimentação. Menos sal, menos ultraprocessado, mais comida de verdade. Isso abaixa a pressão de um jeito que às vezes nenhum comprimido sozinho ele consegue. E por fim, exercício físico. O coração é um músculo e músculo precisa ser treinado. Uma caminhada todo dia já muda a tua pressão. Então cuida do teu estilo de vida. Durma bem, controla o estresse, para de fumar, maneira na bebida, porque o remédio cuida da pressão. Mas quem cuida da sua vida é você todos os dias.
Se esse vídeo te ajudar a enxergar isso de um jeito diferente, faz uma coisa aí pra mim. Compartilha com aquela pessoa que toma losartana e acha que o comprimido resolve tudo sozinho. Pai, mãe, vô, aquele amigo, você vai estar ajudando alguém hoje sem nem mesmo imaginar. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.